Bom, gente, boa noite a todos. A gente vai aproveitar esse restinho de tempo aqui que temos para falar um pouquinho sobre o PIBID. Eu convidei alguns alunos, alguns já na rede, trabalhando, sendo professores e trabalharam comigo durante bastante tempo no PIBID. Então eu vou passar uma apresentação bem rápida, por conta do avançado da hora, e depois eu vou passar aos depoimentos, que eu acho que para todo mundo é muito importante com relação à docência. Muita gente pode não acreditar na docência, mas eu ainda acredito, eu acho que aqui a gente vai ter bons exemplos de gente que foi corajosa o suficiente para abrir mão de outras possibilidades e atuar na sala de aula. E garanto que são ótimos professores, são excelentes educadores, tenho certeza disso. Afinal, foram formados aqui com a gente, também não podia passar diferente. Então vamos lá, pode passar, Sérgio. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que muita gente não considera a docência como uma carreira. Muitos alunos falam assim: professora, você trabalha em outro lugar ou só dá aula? Então, essa é uma questão séria. As pessoas não encaram a carreira docente como algo que leva tempo, que demanda uma temporalidade. Você não consegue atingir determinados objetivos se não for no tempo. Então eu acho que a gente também tem que passar a entender que a docência, ela também é uma carreira. A gente começa sempre do ensino médio, e isso vai num crescente. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu acho que nesse momento o depoimento talvez seja mais interessante e mais importante até do que a minha fala. Outra coisa que é importante é dizer que a sala de aula, para quem vai seguir a carreira docente, ela é um acontecimento. Assim como nós estamos aqui hoje, nesse espaço, nesse momento, ouvindo coisas, pensando coisas, saindo com novas informações e novas reflexões, a mesma coisa também acontece no espaço da sala de aula. A sala de aula também é um espaço de reflexão e ela é única. Nenhum dia, como todo mundo já sabe, nenhum dia é igual ao outro. Em alguns dias a gente se sente muito realizada, em outros não. Existem dias que as coisas fluem de uma maneira maravilhosa, existe todo um componente, todo um conjunto de variáveis que naquele dia são ótimos, mas também existem dificuldades que independem do seu preparo e do seu respaldo teórico e acadêmico dentro da sala de aula. Muita coisa pode acontecer nesse momento, E o espaço da sala de aula, ele é único, ele é irrepetível, como vai dizer um dos grandes pensadores aí da primeira geração de ensino de filosofia, que é o Fabrini. Bom, e para falar de ensino de filosofia, a nossa matéria é muito complicada, porque a gente tem aí 2.500 anos de história da filosofia e o nosso grande problema é como recortar, como fazer a seleção desse conteúdo programático a ponto de tornar essa aprendizagem em filosofia significativa. Então, na verdade, todo o processo do filosofar dentro do ensino de filosofia consiste na seleção, no recorte dos pensadores, que conceitos são importantes para que eles tenham essa aprendizagem significativa. O problema é que hoje, se a gente for pensar no sucateamento progressivo aí da escola pública, talvez a gente tenha que repensar mais ainda, não só na seleção dos conteúdos, mas talvez a gente tenha que repensar na metodologia. Então o PIBID, ele vem a oferecer novas possibilidades para essa SESI, para chegarmos verdadeiramente a um conhecimento. Então o PIBID, ele permite que a gente ouse na sala de aula. Então, na verdade, nós só temos
9 universidades no estado de São Paulo que possuem esse programa, que é o Programa de Iniciação à Docência, né, fomentado pela CAPES. Então, nós fomos agraciados com o projeto do PIBID e o nosso tema é justamente o ensino de filosofia por meio da sensibilização estética. Na verdade, né, o ensino de filosofia por meio da sensibilização estética, em homenagem também a Graciela, que foi ela que pensou o programa e acabou falando assim: Ângela, eu já estou um pouco cansada, já não tenho mais pique para tocar, então eu sei que você vai conseguir tocar o barco. Então eu agradeço muito, porque assim, o que eu aprendi nesses anos todos, a convivência, conhecer e conversar com todos os professores coordenadores de PIBID, né, que existem no Brasil, foi extremamente significativo ter nós aqui, que o pessoal mais antigo, né, teve a experiência de viajar comigo, de conversar, de trocar, de partilhar, né, com outras universidades. Então a gente acabou transbordando, né, aquilo que a gente estudou para fora da sala de aula. Então foram experiências incríveis que eu acho que todos nós guardamos com muito carinho, né, e é extremamente importante. Bom, falando de metodologia e de conteúdo, eu também acho que a gente não pode esquecer que essa variação metodológica, ela começa desde a fala de um paper, né, porque quando a gente escreve um artigo é muito fácil, parece ser muito fácil, né, e parece que a gente vai ser compreendido, né, quando a gente escreve, né, um paper para apresentar, por exemplo. Então, a apresentação de um paper, como a gente fez aqui, ele não é feito à toa, né? Isso advém da escola francesa. Essa é a nossa tradição brasileira, né, da gente sentar e ler aquilo que a gente preparou com muito carinho e que dá muito trabalho, né, Ana? Então, além disso, né, dentro dessa perspectiva, né, de conteúdo, como é que eu faço para que meu aluno, que mal sabe ler hoje em dia, e mal sabe escrever, que mal sabe interpretar um texto, como é que eu faço para ele ter acesso ao ensino de filosofia que é puramente abstrato? Né? Então, esse é o grande desafio, né? Bom, então, sem maiores delongas, né? Então, a gente também precisa entender que muita gente não coloca crédito no ensino de filosofia. É importante também que a gente saiba que na ANPOF, que é a Associação Nacional dos Professores de Filosofia, nós temos hoje um grupo de estudos, existe um GT, um grupo de trabalho que entende que o ensino de filosofia é um problema filosófico, exatamente por conta desses 2.500 anos de história. Como é que eu planejo uma aula, né? O que usar, que recursos metodológicos eu posso usar para que isso aconteça? Bom, os meninos têm várias coisas para contar, né, que funcionam e que são bem legais. Bom, então, continuando, só para não demorar demais, né, eu acho que hoje nós temos um grande desafio nas nossas mãos, né? Então, Paulo começou falando sobre, né, a nossa crise política e todas as demandas que nós temos que enfrentar aí pela frente. Eu acho que o filósofo, ele tem uma função social, sim. Nós temos um papel e nós temos uma tarefa para realizarmos. Ou seja, nós temos, no mínimo, que esclarecer para esses meninos, né, uma certa visão de mundo. Nós temos que oferecer subsídios teóricos para que esses meninos consigam se ler, né, num processo de autoconhecimento e também possam ler o mundo a partir do olhar filosófico, né, que é um olhar de escuta, que é um olhar de aprendizagem, né, que é um olhar humilde, daquele que está sempre aprendendo, não daquele que é o detentor de um conhecimento, né, daquele que se coloca no papel, eu sei, mas é aquele que se coloca no papel de quero aprender. Né? E esse papel, ele é sempre revisto, inclusive ele é revisto ou deve ser revisto diariamente.
que é o que eu falo para vocês que estão comigo, né, em metodologia, e falava para eles também o tempo todo. Então, vamos ouvi-los. Então, eu vou passar a palavra. Eu quero apresentar cada um deles: o Danilo, o José Welker, a Rafaela, o Diego. Tinha convidado também mais uma aluna nossa, a Joyce, mas ela tem crianças pequenas, né, não conseguiu vir. Mas eu vou pedir para vocês se sentarem aqui comigo e contarem um pouco sobre as experiências que vocês estão tendo na sala de aula.